o programa de hoje marca a estreia de uma série de reportagens que vão abordar a importância da conservação do solo. A série, que se chama Saúde do Solo, está sendo produzida com o apoio do engenheiro agrônomo Ismael Lopes, que é doutor e especialista nesse assunto. A primeira reportagem que vamos exibir agora é sobre um problema que está diretamente relacionado à qualidade física do solo, a erosão. Essa forma de degradação pode atingir propriedades de todos os níveis e algumas práticas podem ser adotadas para diminuir os impactos que ela provoca. Hoje no Agrofag nós começamos a nossa série de reportagens sobre saúde do solo. E sobre esse assunto nós vamos receber aqui conosco o professor Ismael Lopes, que também é especialista em solo. Seja muito bem-vindo ao Agrofag, professor Ismael. Olá, muito obrigado, Antoniela. Bom, sobre saúde de solo, hoje nós vamos falar sobre um tema que é a erosão, né? Então a erosão ela só existe quando a saúde do solo está comprometida, né? E quando a gente fala em erosão, a gente sempre pensa naquela erosão, naquela imagem devastadora que cabe uma pessoa dentro do sulco lá da erosão, que é aquela chamada vossoroca. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre erosão, que não é só essa erosão que acaba levando muito dinheiro água abaixo. O porquê que acontece essa erosão, né? E aqui nós vamos começar demonstrando as fases da erosão, aí depois a gente vai ver as alternativas para diminuir a erosão. E aí vamos conversar um pouco mais sobre a preocupação que nós temos que ter, principalmente em um ano que nós temos previsão de El Niño, então de chuvas intensas, principalmente na fase inicial aí da semeadura da cultura, que é agora a partir de meados de setembro e início de outubro. O pessoal, quando pensa em erosão, pensa nas vossorocas. Hoje você vai mostrar como é que inicia uma erosão, né? Quer dizer, desde a pequena chuva até uma chuva pesada, é isso? Exatamente. Aqui nós vamos trazer para ver as fases da erosão. Então as fases da erosão ela vai existir tanto nesse solo nosso, que é um solo bem estruturado. Por quê? Porque é rico, né? Aqui nós temos um solo fértil, mas estruturalmente, em termos de textura de solo, aqui nós temos um solo argiloso. Então esse solo argiloso ele tem uma capacidade muito grande de se estabelecer e de segurar as suas partículas quando eu tenho um impacto de força de enxurrada. No entanto, até mesmo no Paraná, na região noroeste, nós temos solos muito favoráveis por questão de textura de solo, são solos arenosos ou... Tipo Paranavaí, Umuarama. Exatamente, Umuarama, Paranavaí, né? Esses solos são muito propícios à erosão. Por quê? Porque estruturalmente eles acabam não segurando muito por questão da areia. Aí é que surgem as vossorocas, né? Aquelas erosões maiores, né? Mas aqui para nós também tem erosão, também está levando solo. Esse é o grande engano do agricultor. Exatamente. Então o sistema de manejo, aqui nós vamos falar sobre um sistema de manejo pautado principalmente em cobertura de solo, em diversificação de culturas, né? Em semeadura em nível, em mínimo revolvimento e até mesmo daí, vejam bem, nós termos um sistema de terraceamento adequado, né? Todos esses componentes eles vão contribuir para essa saúde do nosso solo, né? E aí entra a questão da saúde química, física e biológica. Aqui hoje nós vamos tratar da erosão partindo do princípio da saúde física desse nosso solo. Vamos lá para a prática então, iniciar a demonstração? Quando nós temos uma chuva, né, o que acontece? Nós temos 3 fases da erosão. Quando a gota da chuva bateu na superfície, ela já gerou a erosão, que é o impacto da gota. Então esse impacto da gota na superfície, ele vai desagregar esse meu solo, vai soltar esse meu solo. Essa é a primeira fase da erosão. A segunda fase da erosão, que vocês viram aqui, né, com essa chuva simulada, a segunda fase é o arraste, é a hora que ele gerou essa lâmina de água e arrastou. Aí ele veio para um determinado local e depositou. Vocês estão vendo que arrastou esse solo aqui e esse solo ficou depositado aqui? Então isso aqui é uma erosão.
com uma E tá intensidade... trazendo todo o nutriente de lá para cá. Exatamente. Deixando Então, pobre lá e rico aqui. a camada mais superficial do meu solo é a camada mais rica, né? Naturalmente, né? Porque nós estamos fazendo toda a fertilização do nosso solo na camada mais superficial. E essa camada superficial, ela está indo. Então, a terceira fase da erosão, vejam vocês, que vai ser utilizado o que a gente imagina que é o principal controlador de erosão, que é o terraço. Então, o que vale frisar é, o terraço, ele é uma obra complementar no controle da erosão. Conter uma enxurrada. Ele só vai segurar a enxurrada, mas aqui agora nós vamos começar a falar quais são as outras alternativas para não usar esse terraço. Esse terraço, então, seria esse caminho aqui. Isso. O que é o terraço? O terraço é o mecanismo de eu segurar essa enxurrada. Só que o terraço está agindo na terceira fase da erosão. Mas E ele vai evitar aquela vossoroca. Exatamente, ele vai diminuir então a força da enxurrada. Mas eu preciso agir e conter essa enxurrada antes dela chegar nesse terraço. E de que maneira que eu posso fazer isso? Trabalhando então com práticas conservacionistas. Então sempre quando a gente fala de erosão, o que vem na nossa cabeça é o quê? Terraço. Terraço. E na verdade o terraço ele é complementar no controle da erosão. Eu preciso agir já na primeira e na segunda fase da erosão. É 2 terraços, já vê o que arrastou aqui, né? Exatamente, está aqui demonstrado. São 2 terraços, aqui um terraço, aqui o outro. Então a chuva aconteceu aqui e está acontecendo a erosão entre os terraços. A gente chama isso aqui de área de contribuição. Para que não aconteça isso aí, eu preciso empregar, então, agricultura de base conservacionista. E para ser enquadrado como agricultura de base conservacionista, eu preciso ter mínimo revolvimento do solo, eu preciso manter o meu solo coberto, né? Então tem que ter cobertura viva ou morta, eu preciso ter rotação e diversificação de culturas, eu preciso fazer semeadura em nível, e aí eu preciso ter o meu sistema de terraceamento adequado. Aqui o que nós vamos demonstrar agora? A eficiência que tem na primeira fase da erosão, a cobertura do solo. O que a gente vê aqui é um solo desestruturado, né? Tanto é que um dos princípios do manejo conservacionista é o mínimo revolvimento do solo, né? E aqui a gente pode ver exatamente isso, né? A erosão aqui, né, gerou essa lâmina de escoamento e essa lâmina de escoamento foi percorrendo, foi descendo. Então aqui nós já temos a segunda fase da erosão, né, que é o arraste das partículas. A gente pode ir acompanhando e verificando. Isso é erosão, né, porque às vezes a gente está acostumado a ver a erosão como se fosse uma vossoroca, mas ela está levando a camada mais fértil, né, do solo. Ela está descendo e ela vai se depositar em algum lugar, seja ele num terraço ou até mesmo dentro de um ribeirão, de uma represa, de um rio, né? E aqui nós temos a terceira fase da erosão, que é a deposição. Vejam vocês que isso aqui é tudo solo que foi arrastado pela água. Então a água aqui onde depositou, ela infiltrou e aí ficou o solo. Essa camada ela é extremamente rica em nutrientes, que é a camada que desceu. Então ela é rica em nutrientes e também em matéria orgânica, né? É a camada mais rica do solo. Então aqui a gente vai acompanhar agora como que é esse efeito, né, da chuva sobre a palhada, um solo coberto. Isso. Bom, nós vimos lá as fases da erosão, né? O impacto da gota, esse selamento superficial. Agora, qual é a importância de eu trabalhar um manejo conservacionista? Aqui, simplesmente, nós colocamos uma palha para mostrar que a palha ela vai já agir na primeira fase da erosão, diminuindo o impacto da gota na superfície do solo, né? Podemos colocar aqui. Então, o que vai acontecer? Quando a chuva cair sobre a palhada, ela não vai ter aquele efeito do impacto da gota na desagregação da superfície do solo. Então o que vai acontecer? Ela vai reter, ela vai gerar rugosidade, né? É isso que nós chamamos. Ela vai gerar essa rugosidade na superfície, vai impedir que haja o selamento que aconteceu anteriormente. Então a palha diminuindo esse impacto, diminui a força da água. Ela pode até infiltração, ela saturar e ter esse escoamento superficial, mas já agiu na primeira fase da erosão.
Então, as práticas conservacionistas, elas ajudam nessas fases da erosão. Ainda vai contribuir para a infiltração, para gerar menor lâmina de escoamento superficial. Você pode ter até alguns pontos que vai correr erosão, vai ser muito menos do que a área descoberta. Exatamente. Certeza, né? Agora, vejam bem, quando eu trabalho um manejo mais conservacionista, pautado nesses 5 critérios que nós falamos, que é o mínimo revolvimento, a cobertura viva ou morta, a rotação de culturas, a semeadura em nível e o terraceamento adequado, quando eu trabalho isso, o que eu estou melhorando? Estou melhorando a saúde física do meu solo. Então o que eu preciso? Ter um sistema de manejo para o meu solo que a infiltração seja alta. O ideal é que toda essa chuva que caiu, que ela infiltre e fique ali, que não gere essa lâmina de escoamento, porque ela está levando nutrientes, está levando a minha semente, se foi depois da semeadura. Então, ó, a regra é a chuva ou a água, onde ela caiu, ela precisa infiltrar. Precisa infiltrar. Por quê? Se ela infiltrar ali, ela vai servir de quê? Segurar a retenção da laminar. laminar. Não vai ter erosão, ela vai ficar disponível para as plantas, para a raiz das plantas. Se essa água for embora, se essa água for embora, ela vai causar dano e não vou ter água para minha planta se eu tiver um veraninho. E vai levar os nutrientes, né? Vai levar a parte superficial onde tem os maiores nutrientes. E a água, para nós na agricultura, é o principal fator. insumo. A água é o principal insumo da agricultura. Não tem como fazer agricultura sem água. Por isso a importância da água. Por isso nós temos que fazer uma caixa d'água com uma tampa boa. Exatamente. Esse é o princípio. Então, ó, é a gente trabalhar o manejo conservacionista do solo e da água.